Deixa eu falar agora a respeito de um problema que é a situação de algumas estações da cidade de Teresina. Na verdade, nós recebemos um vídeo de um telespectador mostrando a situação da nossa estação ali da Campo da Vermelha. Temos o vídeo aí, tá aí, olha. Ele mandou o vídeo dizendo o seguinte, olha, 8 horas da noite e a situação é essa, não tem energia dentro, a possibilidade enfim, reclamando da questão da falta de energia. E aí, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, segundo o vídeo, o relato que ele faz, acaba ficando um pouco arriscado em função da necessidade de esperar o ônibus sem iluminação, né? Aí isso lá na Vermelha. E a nossa equipe de reportagem foi então atrás para saber como é que está a situação nesse momento. Deixa eu falar com o Clebson Lustosa, ele está ao vivo e traz informações para nós no Jornal do Piauí. Clebson, boa tarde para você. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A nossa equipe, Joelson, está nessa estação que você acabou de mostrar aí no vídeo. A estação Campo da Vermelha, ela fica localizada aqui na Avenida Barão de Gurgueia, na zona sul de Teresina, bem próximo do campo, um campo de futebol que fica aqui no bairro Vermelha. Como você pode observar aí nas imagens, a estação, ontem à noite, ela estava totalmente escura, sem energia elétrica e a população que depende das estações, elas acabam se sentindo inibidas a esperar o ônibus dentro da estação, porque quando tem energia, algumas vezes acontece assalto, imagine sem energia. A nossa equipe, Joelson, procurou a S-Trans para falar sobre o assunto e a assessoria do órgão nos enviou uma nota onde informa que ontem à noite, quando eles receberam o comunicado de que a estação estava sem energia, uma equipe foi enviada até o local para checar a informação e que logo em seguida os reparos foram feitos. Foi constatado que os equipamentos elétricos estavam funcionando normalmente, que por conta disso não foi necessário fazer nenhum reparo, mas esclarece que pode ter havido ontem à noite uma queda momentânea de energia. Nesse momento, aqui na estação, tem energia. As centrais de ar-condicionado elas estão ligadas, só que está um calor considerável. Não está gelando, não está esfriando e eu acredito que esse problema na rede elétrica aqui da estação ela ainda permaneça. Mas segundo a S-Trans, através dessa nota, ontem à noite ainda uma equipe veio até o local, constatou que já tinha voltado energia para a estação e que eles acreditam que tenha sido uma queda momentânea de energia. Mas eu acredito, mesmo sendo leigo, que algum problema tenha aqui na rede elétrica que passa aqui pela estação, uma vez que as centrais de ar todas estão ligadas, mas o local não está climatizado. Está bem quente. Joelson. É tão quente, né? Está quente, então fica mais difícil ainda. Agora, Clebson, a informação que nós temos é de que a S-Trans também vai reformular, vai readequar, né, a quantidade de ônibus aqui na capital no sábado, que é o dia de finados. Teremos menos ônibus circulando, Clebson? Sim, Joelson, teremos menos ônibus circulando pela cidade de Teresina. Já é uma operação que a S-Trans realiza sempre quando tem um feriado na cidade. A frota de ônibus ela é reduzida e ela passa a funcionar com 50%, que geralmente é a quantidade de ônibus que circulam aos domingos. Mas quem pode trazer mais informações para a gente sobre essa operação finados é o gerente de planejamento da S-Trans, o Denilson Guerra. Gerente, a S-Trans ela entende que no final de semana, no caso, dos feriados, e agora o feriado ele vai cair no sábado, que a circulação de pessoas pela cidade ela seria menor e por conta disso acontece essa redução da frota de veículos? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Bem, numerologicamente, a gente tem acompanhado sempre o movimento dos passageiros, tanto nos dias úteis, tradicionalmente de segunda a sexta-feira, aos sábados e aos domingos. Observando os dados do ano anterior, a gente tem um comparativo a estabelecer com relação à necessidade de uma melhoria, caso seja necessário. Existe já dentro do planejamento do transporte coletivo urbano um enquadramento de viagens para cada tipo de dia qualificado. Por exemplo, dia útil você tem uma frota, no sábado você tem uma outra frota e no domingo ou feriado você tem uma redução maior porque
ou as pessoas se ausentam da cidade e todos os trabalhos e movimentos de atrativos de demanda, eles têm uma queda. Observando o ano anterior, nós tivemos uma queda aproximadamente de 60% da demanda no feriado, especificamente do dia de finados. Então, a operação do domingo ela é para transportar aproximadamente 57% dos passageiros. Então, de toda forma, ela vai ter condições de transportar aqueles que necessitarem se locomover durante o próximo sábado, 2 de novembro, visto que é um feriado nacional. O senhor acredita que o usuário do transporte público de Teresina ele precisa também se programar por conta dessa redução da redução da frota? Por exemplo, ele precisa ir para uma estação, ir para a parada de ônibus um pouco mais cedo, porque pode ter um imprevisto de um ônibus atrasar e não passar naquele horário que geralmente ele passa? Exatamente. O que acontece? Se ele vai se deslocar num sábado, ele vai se enquadrar numa operação que acontece ao domingo. Então, se ele nunca usou essa operação do domingo, ele vai perceber uma certa diferença nessa operação. Aquele que se encontra no corredor ou que se encontra no bairro, desde o retorno das atividades do GPS, ele pode usar os aplicativos para fazer esse acompanhamento. Se ele for até o terminal de integração, ele pode usar os painéis do Hora Certa também para ele se organizar. E dessa forma ele vai observar não só o quadro de horário do sábado, e sim o quadro de horário do domingo, visto que a operação deste próximo sábado será exatamente a operação do domingo. O senhor acredita também que possa acontecer a alteração de alguma rota por conta dessa mudança? Não, as rotas elas são padronizadamente estabelecidas. As alterações de rota, caso necessárias, são previamente informadas à população para que ela possa se organizar e entender como se comportar nesses casos. Ok, gerente, eu queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para o senhor. Tá aí, Joelson, para o teresinense que depende do transporte público, uma atenção aí para o próximo sábado, dia 2, dia de finados, a frota de ônibus em Teresina, ela deve ser reduzida em 50% por conta desse feriado e ela passa a funcionar como se fosse um dia de domingo. Se você vai precisar sair de casa, se você vai precisar utilizar o ônibus no sábado, é bom se programar, checar direitinho o horário para que você não enfrente aí uma dor de cabeça. Eu volto com você.